E a quarta etapa? A quarta etapa é uma etapa que já é conhecida por nós, né? Que é a etapa de regulador, é a etapa de regulação de tensão. Então, como que eu faço para regular a tensão? Uma das formas que nós temos para regular a tensão, nós já estudamos, né? O regulador é o circuito que é responsável por abaixar a tensão contínua, né? E aí eu já estou tratando só de tensão contínua. Uma das formas de fazer isso é utilizando o diodo Zener, né? E existe uma outra forma também que nós vamos estudar, que é utilizando o regulador de tensão. Então, utilizando o diodo Zener, nós vamos fazer um exemplo para alimentar um motor que precisa ser alimentado com 9 volts, por exemplo. E ele consome uma corrente de 100 mA quando alimentado, quando ligado numa tensão de 9 volts. Então, vamos pegar um exemplo com esse último retificador que nós utilizamos, que é o ponte. Então, vamos imaginar aqui um transformador abaixador, onde ele vai abaixar de 127 volts para 12 volts, né? Seria o caso. E aí, desses 12 volts, eu estaria alimentando um retificador em ponte, né, com um filtro capacitivo. Ou seja, isso aqui já é uma fonte, né? Isso aqui já é suficiente por transformar tensão alternada em tensão contínua. Só que a tensão contínua que eu vou ter aqui não vai ser o mesmo valor da tensão contínua que eu quero para ligar esse motor, tá? Mas qual que vai ser o valor dessa tensão contínua aqui na saída, né, dessa minha pré-fonte, né? O que está faltando para essa fonte, eu já tenho o transformador, a etapa de retificador e a etapa de filtro. Está faltando somente a etapa de regulador de tensão, que é o que nós vamos fazer aqui com o diodo Zener. Então, na hora vamos ver qual que é o valor de tensão que eu tenho aqui na saída da fonte, né, para eu conectar minha carga. Minha carga aqui seria o motor, né? Então, eu venho aqui, vou achar a tensão de pico do secundário, né, fazendo tensão eficaz vezes raiz de 2. Né? Essa fórmula a gente sempre utilizou, a gente nunca utilizou direto o valor da tensão de pico do secundário. Isso vai dar 12 vezes raiz de 2, isso é 16,97. Então essa é a tensão de pico do secundário. Para eu saber a minha tensão contínua, a fórmula é tensão de pico do secundário menos 1,4. É a fórmula que nós utilizamos, inclusive, na correção do exercício da aula passada. É um retificador em ponte, então eu pego o pico do secundário, tiro 1,4, porque são 2 diodos que conduzem enquanto 2 diodos estão abertos. Quando eu faço isso, eu vou fazer então os 16,97 menos 1,4, que vai dar 15,97 volts. Ou seja, essa tensão aqui é de 15,54 volts. Isso significa que aqui eu já tenho tensão contínua, né? E essa tensão contínua, ó, se eu fosse conectar uma carga a essa tensão contínua, eu faria simplesmente isso. É o que a gente representava por aquele bloquinho, né? A carga a gente representava dessa forma aqui, né? Agora, a minha carga é um motor de tensão contínua que consome 100 mA. Só que se eu faço isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar queimando esse motor, porque o motor ele deve ser alimentado com 9 volts, e eu vou estar jogando 15,57 volts. Embora aqui eu já tenha tensão contínua, ela é uma tensão contínua num valor que não dependeu da minha carga, dependeu do meu secundário. Então eu não tenho um valor exato que eu preciso. Então eu sempre tenho que chegar com um valor maior de tensão para a partir daí abaixar essa tensão para um valor que eu quero. Então é o que aconteceu. Eu tenho um valor maior de tensão contínua, e esse já é um valor de tensão contínua, 15,57 volts,
E agora eu vou abaixar esse valor para um valor que eu realmente desejo. Eu desejo o valor de 9 volts. Então, vou desfazer aqui o que nós fizemos, porque eu não vou ligar direto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou colocar um diodo Zener. Coloquei lá um diodo Zener de 9 volts, um N4742. Na verdade, um N4742 ele é de 9.1. Eu só arredondei aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar. Mas eu estou tratando dos parâmetros do N4742. É lógico que ao colocar esse diodo Zener, eu coloco ele em paralelo com a carga. Né? Percebam que agora a gente está aplicando tudo que nós vimos até então. O Zener fica em paralelo com a carga. E em série eu tenho que colocar um resistor para ficar com a tensão que sobra. Certo? Então, se o Zener é de 9 volts, então, e eu coloco ele em paralelo com o motor, então eu vou ter 9 volts em cima do Zener e 9 volts em cima do motor. Tá? Dessa forma, né, eu vou ter o que sobrar, né, o que sobrar dessa tensão, ela vai estar em cima desse resistor, que vai ser 6,57 volts. A gente vai calcular depois. Então, pessoal, percebam assim, aqui eu resolvi o problema das tensões. Né? Eu resolvi colocando um Zener de 9 volts na minha fonte. Eu coloquei a minha carga, que precisa ser alimentada com 9 volts, em paralelo com o Zener. E um resistor em série para ficar com a tensão que sobra. Esse resistor é aquele que sempre acompanha o diodo Zener. Agora vamos pensar em termos de corrente. Como que funcionaria o sistema de divisão de corrente nesse circuito. Então a corrente que vai sair aqui da minha fonte, né, já vou tratar isso aqui como fonte, ela vai passar pelo resistor RS, e aí ela vai chegar em um nó, e ela vai se dividir, uma parte para o Zener e uma parte para o motor, que é dada a lei de Kirchhoff. Né? Mas a corrente que vai chegar no nó, ela vai ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então nós vamos pensar assim, né? A corrente no motor, a corrente que o motor vai consumir vai ser de 100 mA, porque é uma característica desse motor. Da onde que eu tirei esse 100 mA? Eu inventei para fazer esse exercício. Então não são todos os motores que consomem 100 mA, é só para a gente fazer uma simulação aqui. Então, nesse caso, a corrente no motor vai ser 100 mA. Ou na minha carga, né? A gente chamava lá, quando a gente estudava o Zener, de IRL, né? Corrente de carga. Então, a corrente nele vai ser de 100 mA. A corrente no Zener, eu vou precisar escolher um valor. Se você pegar a tabela do N4742, ele tem um IZ máximo de 100 mA. Isso está lá na última coluna da tabela do N4742. E aí, dessa última coluna, onde ele vai ter um IZ máximo de 100 mA, eu vou lá e calculo o IZ mínimo. Né? Vai ser de 1/10 do IZ máximo. Então, eu vou pegar 100 mA, vou dividir por 10, quer dizer que o IZ mínimo é de 10 mA. É a conta, né, os cálculos que nós fazíamos quando nós estudávamos o diodo Zener. Então isso significa que a corrente de Zener ela vai ter que estar entre 10 mA e 100 mA. A corrente que vai passar nesse Zener tem que ser essa, porque se for menor do que 10 mA, o Zener não vai funcionar. Ele não vai regular a tensão. Eu não vou ter esses 9 volts aqui. Eu vou ter uma tensão menor, uma tensão maior, enfim, ele se descontrola. Para que ele funcione como regulador de tensão, eu tenho que ter pelo menos o valor do IZ mínimo. E ela não pode passar dos 100 mA, porque se ela passar dos 100 mA, o Zener queima. E aí é pior. Né? Aí o Zener abre e aí o circuito fica todo também desbalanceado. Bom, e aí eu escolhi um valor, né,
por que aqui o IZ está igual a 50 mA? Eu escolhi aleatoriamente um valor entre 10 mA e 100 mA. Eu estou querendo dimensionar o valor desse resistor, enxergar qual tem que ser o valor desse resistor para que eu tenha aí o meu circuito completo. Então, minha corrente de Zener vai ser de 50 mA, porque eu escolhi um valor qualquer entre 10 mA e 100 mA. Então, eu escolhi 50, fica um valor mais fácil para a gente trabalhar. E aí eu consigo achar qual que é a corrente que vai passar nesse resistor. Porque se vem 50 para cá e 100 para cá, né, se na divisão da corrente vieram 50 mA para cá e vieram 100 mA para cá, quanto de corrente que chegou aqui antes de ser dividido? Né? Imagina que eu tenho 50 carros nessa rua, 100 carros nessa rua. Quantos chegaram aqui nessa divisão? Ué, eu vou ter o quê? A soma dos dois, né? 150 mA. Então essa corrente aqui, ela é de 150 mA. Para passar 50, né? A carga vai consumir 100 mA e vai sobrar 50 para o Zener. Né? Para o Zener vai sobrar aquilo que a carga não consumir. Como a carga vai sempre consumir 100 mA, então vai sobrar 50 mA, vai atender o Zener e eu tenho uma corrente de 150 mA nesse resistor. Então é a mesma coisa que nós fazíamos lá no cálculo de projeto de Zener, né? Só que eu estou partindo do princípio que eu tenho aqui uma fonte, né? Isso aqui que a gente está fazendo antigamente, essa parte aqui do trafo, mais os diodos, mais o capacitor, nós simplesmente representávamos dessa forma aqui, ó. A gente simplesmente representava isso com o símbolo de uma fonte, né? Só que essa fonte aqui, isso que nós representávamos com esse símbolo, é na verdade o quê? Todo esse circuito, né, até o capacitor. E aí essa parte aqui é o meu regulador de tensão utilizando o Zener, né? E aqui no final eu tenho a minha carga. Então essa parte aqui até o capacitor é minha fonte, né? Já é tensão contínua. Aqui esse resistor e o Zener é o regulador, né? E aqui a minha carga, o motor é minha carga. Então vamos lá, vamos agora achar quem? Eu quero achar o valor desse resistor. Se eu tenho aqui uma tensão a tensão no resistor vai ser quem? Vai ser os 15,57, né? Que estão aqui na saída da fonte, né? Menos 9 volts que vai ficar no diodo Zener e também no motor. Essa conta dá 6,57, eu coloquei aqui, 6,57 volts. E aí, como eu sei que a tensão nesse resistor é 6,57 e a corrente é 150 mA, o que eu consigo fazer? Achar o valor desse resistor. Então, eu vou pegar o VRS, que é 6,57, vou dividir por 150 mA, isso vai dar 43,8 ohms. Tá? Essa vai ser o valor desse resistor aqui. Então está dimensionado, eu vou ter 9 volts aqui, vou ter os 100 mA para esse motor, né? E aí eu vou ter realmente uma transformação aqui de 127 volts, né? Imagina que a corrente aqui a minha entrada, na verdade, não são esses 12 volts, né? Eu teria aqui, por exemplo, 127 volts de tensão AC, né? Porque eu ligaria isso na tomada. Então eu consigo ligar aqui uma carga que precisa funcionar com 9 volts, né? Ligando ela na tomada. Então eu ligo na tomada para alimentar esse motor com 9 volts de tensão contínua. Bem, então aí é a amostra, né, de que o diodo Zener ele pode ser utilizado como regulador. Só que o diodo Zener ele apresenta um problema como regulador. E isso muitas vezes vai fazer com que ele não seja uma opção para a maior parte das fontes. Então, qual que é o problema do diodo Zener como regulador? É que só é possível utilizar o Zener como regulador de tensão quando a carga ela é fixa, ou seja,
quando não há a possibilidade da carga ser desligada com a fonte ligada. Eu já vou explicar melhor isso aqui. Tá? Então, nós estávamos com esse circuito, tá? A carga funcionando, os nossos cálculos, tudo certinho, mas vamos imaginar que em um determinado momento eu resolva desligar esse motor. Só que ao desligar esse motor, eu não vou tirar a fonte da tomada e desligar tudo ao mesmo tempo. Eu vou simplesmente tirar o motor aqui que está conectado em paralelo com o Zener. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Ó, tirei. Só que quando eu tiro, repare, a corrente, mesmo com o motor, eu tinha aqui um resistor de 43,8 ohms que nós calculamos. Eu tenho uma corrente aqui passando por esse resistor de 150 mA, que ela vai se dividir 100 mA para cá e 50 mA para cá. Esse 100 mA para o motor continuar funcionando e 50 mA para o Zener funcionar, porque está entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Pois bem, a hora que eu tiro essa carga, tirando essa carga, os 150 mA ele não vai mais se dividir entre o Zener e o motor. Por quê? Porque eu não tenho mais motor. Se eu não tenho mais motor, o que vai acontecer? Eu só tenho um caminho para a corrente. E qual é esse único caminho para a corrente? O diodo Zener. Então, qual é a corrente que vai passar pelo diodo Zener? O 150 do resistor, porque agora eles estão em série, né? Eu tirei o outro caminho para a corrente. Então, pelo Zener vai passar 150 mA. Passando 150 mA, se o limite dele é 100 mA de IZ máximo, né? Se esse cara aqui ele é o IZ máximo e eu ultrapassei o IZ máximo dele, o que vai acontecer com esse Zener? Né? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai queimar, né? O diodo Zener ele não vai suportar porque a corrente que vai passar por ele é maior do que o IZ máximo. Isso vai nos causar problema, porque aí o circuito vai deixar de funcionar como é para funcionar. Ou seja, se por um acaso, com o Zener queimado, né, eu tirei o motor, o Zener queimou imediatamente. Aí eu volto o motor porque eu quero que ele funcione. Aí a tensão que eu vou ter aqui já não vai mais ser de 9 volts, porque o Zener está queimado, né? E aí com o Zener queimado, o que vai acontecer? Eu vou colocar o motor, ele não vai mais ter 9 volts, ele vai ter os 15,57 daqui. Talvez ele perca alguma coisa para esse resistor, mas muito pouco, mas vamos trabalhar com os 15,57. Eu vou ter 15,57 no motor, que aguenta 9 volts. O que acontece com o motor também, queima também. Então imagina só, eu tinha um sistema funcionando, fui lá, tirei o motor, queimou o Zener, voltei o motor, queimou o motor. Então esse é o grande agravante do diodo Zener, né? Lembrando que aqui eu estou usando um motor como um caso, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Apenas como um exemplo. Então, o problema do diodo Zener como regulador de tensão é justamente esse, ele tem que estar fixo. Então, ou eu desligo tudo junto, ou eu não desligo nada, porque se eu for desconectar somente a carga, provavelmente eu vou queimar o diodo Zener junto, tá? Vou queimar o diodo Zener e aí depois isso realmente não vai ser possível. Bom, o diodo Zener ele sempre ele costuma ser a primeira opção para uso como regulador de tensão, né? De um circuito fonte com tensão fixa, né? Então ele é a primeira opção. Por que ele é a primeira opção? Porque ele é o mais barato, ele é a opção mais barata. Contudo, em uma fonte de bancada, em um carregador, uma fonte de bancada, em um carregador de celular, em um carregador de notebook, em que é muito comum eu desconectar o celular, por exemplo, num carregador de celular, você não desconecta o carregador da tomada para depois desconectar o celular, você deixa o carregador ligado na tomada, você simplesmente tira o celular.
ou seja, você tira a carga. Então, mesma coisa no carregador de notebook, né? Eu estou dando o exemplo do carregador do celular e do carregador do notebook porque são fontes. Então você não desconecta o carregador do notebook da tomada para depois desconectar o notebook do carregador. Você só desconecta o notebook do carregador. Então perceba que se você fizesse isso num circuito cujo regulador é o Zener, você queimaria o diodo Zener. Tá? E você tem outros casos, muitos outros casos em que a fonte ela deve permanecer na tomada sem a carga. Então, nesse caso, o diodo Zener como opção de regulador deve ser descartada. Tá? Então, o problema do diodo Zener como regulador é esse. Né? Se eu desconecto a carga com o restante do circuito ligado, o diodo Zener vai queimar. Tá? Um grande abraço a todos e bons estudos!